objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Muito boa tarde, estamos aqui em mais um Doses Milionárias, hoje com um grande profissional da área da comunicação, ele que me destravou, foi o meu primeiro mentor na comunicação e na oratória, Pedro Elô, meu irmão, que bom que você está aqui conosco, estamos juntos, e hoje a gente vai falar sobre esse poder, porque comunicar é um poder, e eu me desenvolvi a partir dos conhecimentos do Pedro, da Verbalize, que é o instituto, que é a empresa que ele vem desenvolvendo e multiplicando essa mensagem tão poderosa. E hoje a gente vai falar sobre esse poder de comunicar, de tornar comum essa mensagem e de principalmente chegar em mais pessoas através da nossa essência de quem nós somos de verdade. Então, para você que está nos acompanhando, já segue a gente no Instagram. Instagram do Pedro é @eloupedro, HELOU, Pedro, certo? E o meu, @Rodrigo Mendanha Nutri. Então, sigam a gente, eu falando de nutrição, Pedro falando de comunicação, estamos juntos. Então, bom, para a gente poder começar, eu vou passar a palavra aqui para o meu irmão, para o meu mentor, Pedro Elô, para ele poder trazer para vocês um pouquinho de como começou essa história, né? Até chegar no Instituto Verbalize e até ser um dos maiores mentores hoje do nosso país em comunicação. Como começou essa história, meu irmão? Conta pra gente. Rodrigão, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Vamos nessa. Vamos fazer uma entrega surreal para essa galera que está aqui destinando seu tempo a nos escutar. Rodrigão, você sabe bem, tudo começou ali quando eu me vi com um problema da gagueira, com 4 anos de idade, saindo de Anápolis para vir para cá, fiz 8 anos de fonoaudióloga, pouco resolveu, ela falou que não tinha cura. Eu, não sabendo mais o que fazer, tentei esconder o problema. Até os 21 anos, quanto mais eu escondia, na verdade, mais ele aparecia. Perfeito. E os momentos em que eu não falei por medo de gaguejar, por medo das pessoas perceberem que eu não era capaz, que eu era uma pessoa fraca, porque eu tinha essa crença. Mas ela me dominava, mas ela acabava aparecendo, eu chegava em casa, eu tinha insônia, eu não conseguia dormir direito. Sim. E eu não sabia mais o que fazer, porque tinham me dito que não tinha cura. E daí vem o poder da mente. Porque com 21 anos eu tive um trauma na faculdade, já fazia engenharia de redes na UNB. Uau. Já tinha tido, logicamente, vários microtraumas, né? Várias pequenas conversas em que eu não quis falar, em que eu fiquei calado, em que eu fui zoado, em que eu sofri bullying. Mas nesse dia eu simplesmente fiquei 30 segundos em silêncio na frente da turma na hora de fazer uma apresentação de final de semestre. Não consegui falar nada, tive que sair da sala, voltei, consegui começar aos trancos e barrancos e fiz a tal da apresentação. Depois daquele dia, sabe quando o teu medo vira raiva? E a raiva vira ódio? E aquele ódio é bom porque ele te faz entrar em ação? Te move, né? Aconteceu. Porque era aquele medinho que ficava, ai meu Deus, mas e se perceberem? Ai meu Deus, mas e se acharem, se virem que eu sou gago? Dessa vez ficou, meu irmão, vão ver. Entendeu? Dessa vez o pensamento virou, vão ver, vão perceber mesmo. Sim. Mas de repente é vendo que eu vou vencer. Porque eu não posso passar mais a ficar refém disso. Procurei um curso de oratória e eu era o único gago da turma. Naquele curso de oratória, Rodrigo, eu me descobri, velho. Porque eu percebi que era só ir pro palco e falar. Vai pro palco e fala. E gagueja na frente. Sim. Mas cada vez que eu ia lá na frente gaguejava e eu voltava, eu não voltava triste por ter gaguejado, eu voltava feliz. E aí eu entendi que o medo, ele acontece, mas se você vence, ele vira prazer. Uau. E o medo, quando você fica ali o tempo todo remoendo ele sem tomar uma ação, ele vira depressão. Uau. E quase virou uma depressão. Muito bom. E aí eu venci e o medo virou prazer. E eu fiquei viciado em ter prazer a partir do medo. Então eu entendi que, cara, é só enfrentar. Enfrenta. Vai. Aí o que eu fiz? Eu vou virar professor particular de física e matemática, já que eu tinha facilidade disso na engenharia, para entregar cada vez mais esses conteúdos, mas com o objetivo de treinar a oratória. Perfeito. Entreguei. Fui para a Hungria. Chegando lá, fundei uma escola de oratória para dar aula de graça para os intercambistas. Voltei para o Brasil. E aí foi esse mecanismo de sempre estar enfrentando o tempo todo que hoje me faz ter 18 mil alunos, ter 20 professores formados, já ter dado aula de oratória no Banco do Brasil, Polícia Federal, Nestlé,
grandíssimas empresas hoje tiveram aula com um gago, mas que ele aprendeu a lidar com essa dificuldade. E no final das contas tem sempre um cunho emocional, né, Rodrigo? Sim, maravilhoso. Todo mundo tem um cunho emocional com relação à comunicação. Perfeito. Tem muita gente que tá aí, eu sempre falo isso, que tem ideias maravilhosas e são ótimas pessoas, Sim. mas não estão falando nada. E tem pessoas muito más, com más ideias e estão falando muito. Perfeito. Então tá errada essa ordem. Sim. Quem tá calado tem que falar, quem tá falando muito, mas falando que não agrega, tem que se calar. Só que eu não tenho como chegar lá no que tá falando muito e tá falando coisas que não agregam e pedir para ele se calar. Eu não posso, é o livre-arbítrio dele. Perfeito. Eu preciso que quem tá em silêncio fale. Perfeito. E é aquela frase do Martin Luther King, né, Pedrão? Que ele fala, Total. o que me incomoda, o que me aflige, não é, né, o ruído dos maus, a gritaria dos maus, é o silêncio dos bons. Exatamente, Né? Então, cara. eu acho que um dos propósitos principais desse nosso podcast aqui é mostrar para vocês que têm muito a entregar, que vocês que têm muito conhecimento, que têm muitas ideias, não deixem isso dentro de vocês. Exatamente. Tem uma frase que meu pai me fala, Pedro, desde pequeno, que é o seguinte: morra vazio. O que é morrer vazio? Olha só. O que é morrer vazio? É você, até o final da sua vida, independente de quando você vai partir, você entregar, você transbordar, você servir, você tem um monte de tesouro dentro de você que não tem nada a ver com material. E a forma de você trazer isso, eu acredito que foi a forma que Deus encontrou de nos honrar, é o quê? É a nossa expressão. Exatamente. E é por isso que ao mesmo tempo é tão difícil também, né, Pedro? Porque existe todo um ecossistema de crenças, de traumas, de bloqueios ao nosso redor, que aí vem o medo do julgamento, o medo a necessidade da validação, o medo de ser reprovado e assim por diante. Agora um detalhe que eu peguei na sua fala, e eu acho que é muito importante compartilhar com o pessoal. Olhem a história do Pedro. O que ele falou aqui tem um valor absurdo, imensurável. Daria pra... Não dá nem pra dimensionar nem milhões em bilhões o que ele falou. Olha o que ele... Ele era gago. Um medo absurdo de falar em público. Travou na frente de todo mundo. Então ele tinha todos os motivos pra nunca mais subir num palco ou pegar no microfone ou querer ensinar alguém. E pior ainda, eu tinha uma família empresária que eu poderia ficar ali no meu canto, dentro do meu escritório, ganhar um bom salário fixo. Exato. Tudo bem, ia trabalhar, ia fazer a empresa crescer, mas eu ia estar ali na zona de conforto. Eu tinha tudo para ficar escondendo esse negócio. Exato. E matando o seu propósito. E é esse matando o lugar. que Deus me deu através da gagueira. Exato. Através da gagueira. E esse é o grande ensinamento. As suas maiores dores Exatamente. serão os seus maiores propósitos. Serão, Imagina se o Pedro ele fosse para um trabalho em que ele tivesse ali ganhando seu salário, ganhando dinheiro, ajudando e tudo mais, mas ele não tivesse expressando o que ele veio fazer aqui na Terra. Exatamente. Quando você não tá nesse movimento, você não tem tesão, você não tem entusiasmo. Sabe o jeito que a gente tá falando aqui com vontade, com tesão, com entusiasmo? É isso que move as pessoas. Se imagina olha o poder da comunicação, imagina esse podcast assim. Então, Pedro, vamos lá. Me conta um pouco da sua história, como que está sendo. Cara, tem que ter energia, tem que ter isso. Então, pra gente ir avançando, peguem um aprendizado, né, com o Pedro. O que fez ele vencer? Sendo que ele tinha tudo para desistir e para fugir, para se esconder e para evitar esse caminho. Exposição. Exatamente. Enfrentamento. Exatamente. Da dor, ele se tornou um grande comunicador a partir da dor dele. Exatamente. E o que um comunicador faz? Comunica a dor. Que gera vulnerabilidade. Na verdade, a partir não, mas enquanto vocês que estão aqui nos escutando não começarem a falar abertamente do que te trava, do que te aflige, do seu medo, ele vai continuar te dominando. Perfeito. Porque o que você não tira de você, que vira uma expressão, quando você se expressa, vira uma depressão. Exato. Por isso que tem muita gente com depressão por aí, porque estão guardando, porque não estão se expondo, porque não estão compartilhando conhecimento. Quantos líderes de empresas, supervisores, gerentes, diretores, não estão ensinando seus colaboradores com medo deles aprenderem mais e passarem esses líderes? Por apego, por medo de vão aprender mais do que eu. Cara, vão. E se aprenderem mais que você é porque você subiu. Perfeito. Porque quando você entrega, você recebe muito de volta.
E daí está conectado com a parte da abundância, porque quando você ensina alguém, a pessoa fica grata, ela te indica, ela te agradece, ela fala bem de você. Perfeito. Quando você entrega um conteúdo numa live que tem 2 pessoas na live, você esperava que fossem 30, aquelas 2 pessoas, elas vão te indicar, elas vão... Aí, às vezes elas não vão te indicar também. Sim. Mas aquela mensagem que você plantou, se mudar a vida da pessoa em 1%, lá na frente, daqui 5 anos, aquilo vai ter feito a diferença. Sim. Então, tá tudo na perspectiva de você eliminar o egoísmo. Uau! Sensacional. Quando você elimina o egoísmo, você se tira da posição de que se eu falar, vão me ver e vão me julgar, e você não está falando para ser ou não julgado. Você está falando para gerar uma missão, um propósito e servir. Perfeito. Com o seu conteúdo. Sim. Ah, Pedro, mas eu não tenho conteúdo, porque eu estudei, sei lá, só até o ensino médio. Sim. O seu conteúdo está na tua história. Está nas tuas experiências. Porque conteúdo hoje de livro, de vídeo, cara, tá no YouTube. Perfeito. E aí vem essa questão, né, Rodrigo? O conhecimento está disponível. Por que a gente continua tendo aula com professores? Bem, os professores, eles não acabaram. Eles não vão acabar. Sim. Só que eles vão se tornar professores, mentores, professores que estão com a pele em jogo. Isso. Rodrigo, você acha que o Rodrigo não faz as dietas que ele prega? Exato. Se você não fizesse, você não ia ter tanto sucesso. É porque você compra o que você fala e você faz o que você fala. Perfeito. Então a gente não pode ser aquele tipo de... E aí vem uma questão até de pessoas que reclamam muito, né? Que falam, mas não fazem. Uhum. Que também tem a ver com essa congruência. Cara, se eu tô falando, eu tô fazendo. Perfeito. Então, tem muito a ver com isso. E aí tem, de repente, uma sacada que eu acho que motiva por fim, que é... Já pensou se você passa uma vida todinha não falando o que você queria falar, não passando o conhecimento que você queria passar. Você chega no caixão, no hospital, e você se arrepende, velho? Tá cheio, né? É o morrer vazio, né? Chegou no final da vida cheio de cheio, coisa. Exato, você tá gordo. Já pensou se você se arrepende? Como é que você vai fazer para voltar? Perfeito. Você vai morrer triste demais. Exatamente. Então não morra triste, morra vazio. Morra vazio aí. Morra vazio. Perfeito. E tem uma coisa que eu aprendi, Pedrão, e você querendo, quando você quiser se conectar mais com o público, pode falar ali direto na câmera 4, que aí o pessoal vai te ver diretamente. E o que acontece? Timidez é egoísmo. Exatamente. Quando você pode parecer um pouco incisivo inicialmente, mas você que é tímido, eu já tive nesse lugar, na verdade você não entendeu ainda seu valor. É só isso. E aí a timidez é uma capa que se você esconde, sendo que você tem toda a possibilidade de agregar muito na vida das pessoas. Só que qual que é o problema? Você não teve repertório e resultado, porque você não testou. Se você testa, você vai ver que você agrega valor e a sua timidez ela vai se esvaindo. Ela vai se dissipando. Olha a importância do que o Pedro falou e eu aprendi isso com você. Quando eu conheci o Pedro, eu já tinha feito algumas palestras, mesmo ainda na faculdade. Isso foi muito interessante, porque eu ainda estava na faculdade e eu já tinha feito algumas palestras. E aí uma das coisas que eu aprendi com o Pedro, porque eu sou um ser humano normal, então hoje a minha gestão emocional, vamos entrar nesses pontos da prática, da verbalize, principalmente, como, né? o como fazer. Às vezes você está se perguntando, Rodrigo, tá bom, entendi essa base, vou começar a agir, mas eu preciso de uma estrutura, a gente já vai te dar. Mas a grande questão é, eu era muito egoísta. Por quê? Porque eu tinha muito conhecimento, mas eu limitava isso e podava isso, escondia isso através da timidez. A timidez, ela é um egoísmo porque foi como o Pedro falou, eu aprendi isso com ele. Quando eu for subir no palco, não é sobre o Rodrigo. Se for sobre o Rodrigo, eu não vou dar o meu melhor, porque eu tô pensando só em mim, no meu ego. Exatamente. Se for sobre quem tá do outro lado, igual vocês, por que eu tô aqui tão livre, tão leve, a comunicação tão solta? Porque eu não tô preocupado comigo. Comigo? Eu não tô preocupado com o que vocês vão achar de mim, que vocês vão me julgar, vocês vão... Não. Porque isso vai acontecer de toda forma. A crítica, o julgamento, não é um princípio, mas ele é uma premissa da biologia humana. Exatamente. Porque antigamente, Pedro, isso milhares de anos atrás, como que a gente definia quem era bom ou não? No julgamento, na visão, na comunicação não verbal. Exatamente. Se eu vi uma tribo diferente, no meio da floresta, no meio lá da selva, como que era? Comunicação não verbal. Então, a comunicação, ela é o princípio de tudo, mas é importante você entender nessa primeira parte da nossa conversa que você tem muito a entregar. A nossa missão aqui é te mostrar isso. E claro, no final das contas, isso vai se transformar por consequência em dinheiro.
em prosperidade financeira para tua vida. Quanto mais você prende, quanto mais você retém, é igual uma hidrelétrica, Pedrão. Quando você retém a água, trava. Deprecia. Fica com a energia baixa. Se você deixa esse rio fluir através de você, pessoas vão ser impactadas, pessoas vão ser transformadas, pessoas vão sair da gagueira, pessoas vão ser levantadas. Muito forte. Sabe o que eu mais penso? E foi uma coisa que eu senti hoje de manhã de te falar. Os maiores comunicadores desse país ainda estão travados. Olha, ó, pega esse take, ô Gustavo. Excelente, cara. Brilhante isso. Os maiores comunicadores ainda nem sabem. Eles nem sabem. Porque eles estão presos na dor que é uma gagueira, que é uma timidez, que é um trauma, que é uma fala presa, que é uma pessoa que não sabe pronunciar bem um M. Perfeito. Tem diversas questões. Exato. Tem pessoas que são fanhas. Tem diversas questões de fala. Sim. E tem questões que não são de fala, que também impactam as pessoas ao se comunicar. Perfeito. Tem pessoas que não gostam do seu corpo, que não gostam do seu nariz, que não gostam da barba, que tem... porque eu me acho feio. Questões com a aparência são muito fortes hoje em dia. A gente se apega muito à aparência devido às redes sociais, principalmente. Perfeito. Mas quando você se desapega, desapega, tira o ego, você consegue ter essa entrega. Você, de novo, se tira do foco. Exato. Daí eu poderia falar, e o Rodrigo, tá bom, Pedro e Rodrigo, e aí, como vencer essa trava? Como é que eu pego amanhã e faço um stories formato selfie? Perfeito. Que é uma grande dificuldade. Hoje está todo mundo pendurado aqui no Instagram, vendo informações que muitas vezes agregam, mas muitas vezes não agregam, e não estão entregando o que pode agregar para o outro, e que pode agregar a si. Então, como vencer isso? Perfeito. Primeiro ponto é você entender que a ordem de superação do medo precisa ser gradual. Você não pode querer dar 10 passos em uma passada. Exato. Dá um passo. Então vai depender muito hoje do seu nível de sensibilidade. Por exemplo, quando eu era muito gago, o meu nível de sensibilidade era... Eu não conseguia mandar áudio no WhatsApp. Olha só. Então Olha como é que eu vou produzir um story se eu não consigo mandar um áudio? Primeiro manda o áudio. Exposição gradual, né? Gradual, de sensibilização gradual. Perfeito. Aí manda o áudio. Manda o áudio no grupo? Não, manda o áudio no privado. Manda um áudio para uma pessoa estranha? Não, manda um áudio para uma pessoa da família. Tudo isso vai mudando. Às vezes a trava é, tá bom, no privado, mas com estranho não manda. Com a família, não, pai não. Mãe, no irmão, escolhe alguém. Manda um áudio. Depois que você destravou com essa pessoa, de repente você vai mandar um áudio agora para um estranho, só que no privado. Estranho assim, um colega, que eu digo. Sim. Mandou no privado, manda em grupo. Ah, grupo de 100 pessoas? Não, às vezes é um grupo tu e mais 2. Manda no grupo tu e mais 2. Mandou no grupo. Mandou no grupo? Cara, faz um vídeo agora. Manda um vídeo no privado. Porque o vídeo já é uma entrega maior de exposição, porque vai pegar a sua aparência. Isso. No áudio só tem a voz. Uau. Daí você vai desensibilizando. Depois pega o vídeo, manda em um grupo. Sim. Depois você faz uma ligação. E aí quando eu tô falando, você deve estar pensando, tá, mas Pedro, o que eu falo nessa ligação? Isso eu faço num curso que a gente tem um curso que é só para gagos. Assim, você tem que aceitar a sua gagueira falando isso para alguém. Então você vira e fala, olha, Rodrigo, tudo bem? Cara, ô primão, tudo bem? Tem tempo que eu não falo com você. Eu tô fazendo um curso aqui para superar a minha gagueira, para superar a minha timidez, e o desafio foi eu assumir para você que eu tenho dificuldade com a minha timidez, ou que eu tenho gagueira. Então eu estou aqui executando a tarefa que o Pedro me passou. Sim. E quero te agradecer por você estar aqui me dando a sua atenção, escutando o meu áudio. Então, realmente, muito obrigado, cara. O que acontece? As pessoas elas vão falar, cara, parabéns, que legal, as pessoas vão te louvar muito. Daí você vai fazendo isso gradualmente até chegar no Stories, depois numa live. Se o seu problema é com o presencial, você vai fazer a mesma coisa, só que no presencial. Sim. Reunião A1, mesa de reunião com 5, apresentação, palestra, e aí você vai desensibilizando. Isso. E a neurociência já mostra, né, que 90% das coisas que a gente cria, os cenários que a gente cria na nossa cabeça, eles não vão acontecer. Então, Exatamente. Olha o que o Pedro trouxe. Gente, isso aqui são chaves muito profundas. A primeira chave para você destravar é a aceitação. Aceita que tem coisa a melhorar. Tem. Aceita que Exatamente. você precisa se expor. Foi a jornada do Pedro, foi a minha jornada. Eu, Pedro, na minha 4ª série, eu fui chamado de burro por uma professora. E eu prometi pra mim mesmo que eu jamais iria pegar no microfone, que eu ia subir num palco, que eu ia ser professor. Minha mãe é professora, eu tenho uma família de professores. É mesmo?
Então eu prometi isso para mim mesmo. Só que quando eu entendi que eu tinha muito a entregar, eu entendi, bom, é um egoísmo da minha parte eu guardar isso, eu travar essa fonte de fluir. Então o primeiro passo, aceite o problema. O que acontece? As pessoas ficam uma vida lutando com o problema. Não, eu sou gago, não dá, eu sou gago, eu vou travar, eu vou me envergonhar, as pessoas vão achar isso e aquilo. Se permita se expor. Muito bom. Quando a gente fala de psicologia e de neurociência e comportamento, você tem uma base muito boa nisso também, é importante entender desses pequenos detalhes de aceitação, de repertório. O que o Pedro trouxe aqui? Criar repertório. Primeiro manda o áudio, criou um repertório, criou uma linha neural de que você consegue. Depois, você começa a fazer um vídeo. Aí você seleciona quem são as pessoas que você tem mais confiança. O que acontece? É como se fosse um checklist. Exato. Você vai dando check, check, check. E o seu nível de autoestima, o seu nível de autoconfiança e o seu nível de segurança no que você está falando e como você está se expressando, ele vai aumentando gradualmente. Então, por isso que eu falo, os maiores comunicadores desse país ainda estão travados. Por quê? Porque eles estão muito travados no emocional, eles estão muito travados na mentalidade, eles estão muito travados no comportamental. E o mais interessante de tudo, eu falo até mesmo de professores, quando eu falo da nutrição, por exemplo, o que eu sempre prego e a bandeira que eu levanto é os professores universitários, por exemplo, que detêm um conhecimento valiosíssimo, valiosíssimo. E o que eles estão? Normalmente de trás dos bastidores, por diversos motivos. Na faculdade, né? Na faculdade, principalmente. Estão fazendo um trabalho incrível? Sim. Estão ajudando as novas classes de nutricionistas, de médicos, de engenheiros e assim por diante? Sim. Só que a gente precisa de vocês também. Entendendo o tesouro que vocês carregam, e para mim isso aqui é o que me move, é por isso que eu chamei o Pedro aqui, porque isso gera vida dentro de mim. E entender que, eu acredito nisso, tá, Pedro? Educação, comunicação e nutrição. São as 3 maiores armas para a gente mudar esse país. Então anotem aí, comunicação, educação e nutrição. Essa é a tríade para nos próximos 10 anos a gente transformar esse Brasil. E é claro que a gente precisa se unir. Eu, na nutrição, estou unindo os nutricionistas. Muito bom. O Pedro está fazendo o quê? Desenvolvendo os líderes desse país. Desenvolvendo os empresários de Brasília e de todo o país. Então, a gente vem fazendo isso porque educação é o que transforma. Se as pessoas... Pedro, imagina. Eu pareço, às vezes, um maluco falando isso para quem não tem a visão. Mas a questão é, imagina as nossas crianças sabendo se comunicar, sabendo se expressar, não tendo vergonha, não tendo timidez e, ao mesmo tempo, nutridas. O cérebro nutrido com nutriente. Cara... a gente transforma... Não tem pra ninguém. Não tem como segurar. Então, e talvez essa motivação da pessoa se desenvolver para ela entregar o conteúdo dela, talvez não seja suficiente, Rodrigo. Sim. Talvez realmente o ego é tão forte que ele trava até mesmo assim, não vou entregar não. Perfeito. Mas e se você fizer isso pelo outro? Uau. Pelo seu filho? Quem tem filho? Você acha que você vai dar um bom exemplo para ele, você continuando sem falar, sem se expor, sem conversar com teu filho? Eu tenho alunas que são mães, que são pais, que entraram para melhorar a relação com o filho. Porque se você não transfere amor para o teu filho através da tua comunicação, sim, ele vai crescer uma criança cheia de traumas. A falta do amor da mãe, do pai, gera crianças sem autoestima. Aí você fala, não, mas eu sei dar amor porque eu dou presente. Nada substitui a atenção. Nada substitui um olho no olho e uma boa conversa. Nada substitui. Então, quando a gente fala de oratória, Rodrigo, a oratória está nesses ambientes familiares. A oratória não é só para você dar entrevista, falar no podcast, para você produzir conteúdo no Instagram. Não é só para o profissional a oratória. Essa é muito boa. Quem acha que a oratória é só para o profissional ou só para palco, está muito errado. A oratória é você ter a capacidade de fazer os outros se moverem a partir do que o que você fala. Uau. Então, quem não consegue fazer o seu filho te obedecer? Oratória. Quem não consegue fazer você subir de cargo no seu trabalho? Oratória. Quem não consegue um aumento? Oratória. Quem não consegue passar no processo seletivo? Oratória. Quem tem uma má relação com os pais? Que não consegue, por exemplo, fazer um convite por uma mãe, por um pai e se encontrar? Oratória, velho. Sim. Tudo está na oratória, porque a oratória é um meio. Não é um fim. Perfeito. Então, enquanto você achar que você está falando oratória, usando a oratória para
falar melhor, você não vai comprar um curso. Sim. Alguém quer falar melhor? Ninguém quer falar melhor. Exatamente. Eu quero as consequências do que falar melhor me dão. Perfeito. Então tem que estar claro para vocês aí que estão escutando o que é que você quer da sua vida. Que tipo de família que você quer, que tipo de casa que você quer morar, que tipo de relação que você quer ter com os amigos, Sim. quais viagens você quer fazer. É importante que isso esteja claro. Sim. Só que as pessoas não têm isso claro. Daí elas falam, mas para estar aqui onde eu tô, com o meu salário, do jeito que eu tô aqui, meio com o meu, de repente, casamento também tão bem, a família não tá tão organizada, tá ok. Realmente tá ok. Então vai depender também do nível de vida que você quer ter na tua vida para você investir na tua comunicação. Independente do objetivo. Eu sou um cara, né, Pedro? Eu acho que o Pedro ele deve gostar de mim, porque eu sou um cara que defendo tanto a comunicação. Total. Que eu vejo o valor dessa parada. Então, o que vocês têm que entender? Como que você quer... Eu não sei hoje, você que está nos ouvindo, empresária, empresário, enfim, independente se você também é CLT, independente da sua área, do que você faz, você vai ter que comunicar a sua vida toda. Aceita isso, em primeiro lugar. Todo o tempo você está comunicando. Quando eu cheguei aqui no podcast, eu tive que comunicar. Quando eu cheguei lá na recepção, eu tive que comunicar. Quando eu fui estacionar meu carro, eu tive que comunicar. Então, tudo é comunicação e tudo está comunicando. Mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira. Até calado. Até calado. Por quê? Porque se eu tivesse aqui de camisa regata, a minha comunicação seria diferente. E a gente vai falar disso já já. Mas sabe uma coisa que é interessante, Pedro? Que mudou minha vida em relação a esse processo de exposição. E eu quero que vocês entendam. Primeiro, como você quer chegar aos seus 50 mil por mês, 100 mil por mês, 200 mil por mês, 500 mil por mês? Será que a sua comunicação está alinhada com o tipo de responsabilidade que esse tipo de ganho, que esse tipo de faturamento tem? Gente, não tem ilusão. Eu vou ficar rico e vai ser tudo... Amigo, você vai ter que comunicar, você vai ter que saber vender, você vai ter que saber trazer processo, você vai ter que saber treinar time, você vai ter que fazer negociação, você vai ter que fazer um monte de coisa. E aí tem um grande problema. Para de investir na Mega Sena, velho. Porque você quer só o que é fácil. Perfeito. Para de querer o fácil. E quando você quer o fácil, você só tem o que é fácil. E as grandes conquistas da vida não são conquistas fáceis, né, Rodrigo? Perfeito. Toma tempo. Quero ficar milionário. Cara, tu vai ter que ralar. Exato. Quero ter um relacionamento amoroso absurdo, 5 filhos super bem criados. Vai ralar. Então, querer pagar o preço é importante, querer se dedicar. E a gente não vê essa disposição por aí. Exato. A gente vê pessoas querendo fácil. Porque as redes sociais, elas dão a intenção, a sensação de que pode ser conquistado de forma fácil, que é só passar, não, agora eu tô vendo conteúdo de como fazer uma pizza, agora eu tô vendo conteúdo de como ser uma grande modelo, tá? Você tá vendo vários combos ali, várias ideias, várias teorias, mas vai botar em prática. Vai ver quanto tempo que a Gisele Bündchen tomou até chegar no patamar que ela chegou. Exatamente. A gente Não é julga fácil. de fora, mas a gente não vê a caminhada. Exatamente. Né? E isso faz toda a diferença porque todas as pessoas que vocês admiram, todas as pessoas que vocês têm como referência, podem perceber, são ótimos comunicadores. Não tem como você ter sucesso na vida Muito bom isso. se você não comunicar. Se você não souber o que é a comunicação, tornar comum entre um emissor e um receptor. Então, tem alguém recebendo a mensagem, tem alguém emitindo a mensagem. Se aqui no meio do caminho tiver com aquele chiado do rádio, tiver ruído, e é por isso que você tem que aprender a se comunicar, Exatamente. a mensagem não chega como ela deveria chegar. Então, tática, ninguém dá dica, tá, Pedrão? Esse é um conselho que eu dou. Sim. Quem dá dica é amador. Profissional, mentor da orientação, instrução, treinamento. Então, a ideia é, você pode treinar sua comunicação em todo e qualquer lugar. Você só precisa ter essa intenção. Acabou. E aí que tá. Quando... Esse cara realmente é um dos meus melhores embaixadores, não o melhor. Rodrigão, quando você desenvolve um entendimento de que para treinar a oratória e a comunicação você não precisa fazer curso... Perfeito. Você fica um avião. Você vira um astro. Perfeito. Todo lugar astro é que lugar. vai ter 1 milhão de seguidores. Todo lugar é lugar. Toda hora é hora. O cara tá em casa, no sofá, vendo TV. Tua parceira chega ou vice-versa. Você pode muito bem levantar, dar um abraço nela, olhar no olho, como é que foi seu dia. Ou você pode simplesmente ignorar e continuar assistindo TV. Isso é comunicação. Uau. Isso é comportamento. Isso é oratória. Perfeito. Na verdade, é a falta da oratória, porque é a falta da voz. Sei. Falta da entrega da oralidade. Então, quando você começa a abranger, caramba, eu posso me comunicar bem sempre. Então, eu entendi. Então, o curso de oratória não vai ser só para eu falar em público.
Porque eu mesmo não falo em público, eu ainda sou um assistente administrativo, eu sou um analista técnico. Eu falo em público uma vez por ano na reunião de resultados. Então, para mim, pagar uma mensalidade de R$500 realmente fica fora. Eu também acharia realmente fica fora. Sim. Mas quando você entende que a todo momento você pode se perceber, como é que eu estou me comunicando? Estou olhando no olho? Estou abrindo a boca? Meu medo está me dominando? Eu estou com energia positiva? Estou entusiasmado? Estou cansado? Como é que minhas expressões faciais estão mostrando? Será que eu estou mostrando que eu estou feliz? Uau, que aula. Cara, você se vê, você se conhece. Aí vem o centro de tudo, que é o conheça-te a ti mesmo. Perfeito. Se você querer se conhecer, se você quiser se conhecer e desenvolver esse gosto, sabe? Que é um gosto. A pessoa ela tem que gostar de se conhecer. Quando ela começa a gostar de se conhecer, fica fácil. Nada mais pode parar aquela pessoa, velho. Exato. E é engraçado porque todo ano eu me descubro alguém novo. Todo ano eu descubro uma crença limitante nova. Perfeito. Pô, Pedro, Rodrigo, mas vocês já não estão com sucesso, já tem aí seguidores e tal. Não. Todo ano eu me melhoro. E se eu paro de querer me melhorar, é natural que eu vá ficando pior. Exato. Porque muitas crenças podem voltar e podem nos acometer de novo. São hábitos antigos. Os circuitos neurais dos velhos hábitos, por exemplo, o circuito neural do tímido de não falar, ele está lá. Só que quando o tímido vence e se passa a falar, ele desenvolve novos circuitos neurais de ser mais comunicativo. Sim. Mas se ele simplesmente se relaxa de novo e para, a timidez pode dominá-lo de novo. É a mesma coisa com a gagueira. Eu não posso parar. Isso aqui para mim é um treino. Exatamente. Eu amo treinar. É um treino sempre. Exato. Então, quando você desenvolve essa humildade de entender que você sempre tem que ser um aprendiz, Sim. nada mais pode parar. Mentalidade de aprendiz. Essa Mentalidade de é aprendiz. boa. Sempre estar aprendendo. Sempre... Humildade é isso, né, Pedro? É você saber exatamente o lugar que você está e a sua posição. Independente dos teus resultados ou das tuas conquistas, dos teus troféus, é entender que somos eternos ignorantes e, ao mesmo tempo, eternos aprendizes. E o cara que acha que já sabe de tudo tá morto. Pode enterrar, porque não tem como ir para frente. Agora, o que a gente quer dizer na prática? Você, conversando com a sua esposa, conversando com seu marido, é um treino de comunicação. Exatamente. Quando você tá com amigos... Pega isso aqui, que isso aqui vai mudar a tua comunicação. Você tá no... Vamos botar um cenário brasileiro padrão. Você tá no bar. No bar, que é o momento que você tá livre, solto, sem medo de ninguém te julgar e por aí vai. Tem a intenção de... Você tem 3 amigos na sua frente, ou 3 amigas na sua frente. Isso é uma palestra. Se você tiver essa chavinha na sua cabeça, foi o que eu treinei, isso é um treino, tá? Você não vai da noite pro dia, tá? Todas as situações são situações em que você treina a sua comunicação. Eu posso dizer, eu fiquei bom na comunicação por as centenas de lives que eu fiz. Foram mais de 300 lives que eu fiz para chegar até aqui. E fora todas as outras aulas e assim por diante. Hoje em dia, dando mentoria todo dia, a mentoria é um treino. Nossa, eu dou 3, 4 mentorias por dia. De 2 horas cada uma, 1h30. Cara, isso é um baita treino que me desenvolve num grau e eu acelero o meu desenvolvimento. Então... vire essa chavinha de, em qualquer lugar que eu tiver, principalmente você que é travado. Quando você está num ambiente seguro, que é o ambiente com a sua família, com a sua esposa, com seus amigos, vira essa chavinha, lembra da gente, Pedro e Rodrigo, e você vai lembrar, preciso verbalizar. Isso. Preciso ser intencional. Preciso ter essa intencionalidade pra... Quando eu estiver lá no palco, vai ser a mesma coisa. Se eu consigo falar com 3 pessoas e trazer realmente a mensagem certa, por que eu não consigo para 50, 100, 200, 1000 e assim vai? Agora, exatamente. A gente está indo para o nosso último bloco, Pedrão, e agora eu quero que a gente aprofunde numa estrutura, né? O Instituto Verbalize, ele vem fazendo esse trabalho em Brasília e no Brasil todo, né? No mundo, quiçá. E eu sou a prova viva de que o método funciona. Eu sou a prova viva de que faz toda a diferença. Tendo a base como? O que vocês têm que entender? A gente vai passar aqui para vocês os pilares. Só que entenda o seguinte, adianta você... É o que eu falo todos os dias em todas as minhas redes sociais. Adianta você ter o conhecimento técnico. Se você não tem o desenvolvimento pessoal, não adianta. Você pode pegar o método todo do Pedro. Na teoria, é lindo. Se você não se treinar e não se desenvolver, você não vai avançar. Então, Pedro, vamos lá. Uma pessoa que hoje se considera no zero ou que já tem alguma experiência, mas travou em algum momento. O que você pode trazer em relação a esses pilares fundamentais
que você trabalha lá no Instituto Verbalize com os seus mais de 18 mil alunos por todo o mundo. Muito bom. A gente passou aqui, Rodrigo, falando um bom tempo do pilar, que eu chamo que é o pilar de gesso, porque se ele quebrar, tudo quebra. Perfeito. Que é exatamente a inteligência emocional, o autoconhecimento, eu chamo também da comunicação interna. Antes de você querer falar com outro, você tem que saber falar com você mesmo. Então, o primeiro pilar é esse. Como eu lido com meus pensamentos, como eu lido com meu medo, como eu mudo, por exemplo, uma taquicardia que está me fazendo acelerar e ficar desesperado, como é que eu domino isso na frente de 100 pessoas? Como é que eu estou numa reunião com um grande diretor que eu quero vender o meu produto e eu começo a gaguejar, como é que eu me recoloco na minha tranquilidade? Então, essa é a inteligência emocional. Desenvolvendo a inteligência emocional através de meditação, autoconhecimento, de técnicas de respiração, de exposição, porque a exposição é a prática em si, e isso melhora a inteligência emocional, você pode acessar a parte da linguagem corporal. Se você não dominar a inteligência emocional, você não domina a linguagem corporal, porque a inteligência emocional, por exemplo, o medo vai fazer a expressão do medo. A raiva vai fazer a raiva. Então, se você está sendo controlado por você mesmo, você não controla nenhum outro. Foi para a linguagem corporal, você vai desenvolver gesticulação, conexão visual, subidas e descidas de voz, expressões faciais, articulação da fala, gestos de enumeração, como eu estou fazendo, olhando no olho. Você está desenvolvendo a linguagem corporal agora, você está me escutando. Está fazendo gestos de rosto para mostrar que você está me escutando, você está olhando para mim. Sim. Você está imposturado, você não está corcunda, você não está de lado. Tudo isso é a linguagem corporal. Perfeito. Que essa linguagem corporal ela é a responsável por fazer a pessoa ter a primeira impressão de você quando você chega ali para conversar com ela. E ela vem da comunicação interna. E ela vem da comunicação interna, Boa. exatamente. Então começa na ela comunicação vem da comunicação interna. Boa. Não adianta, você tem uma técnica da naturalidade, por exemplo, que é você gesticular com as mãos espalmadas para cima, com tranquilidade, sem deixar o cotovelo travado aqui, dando ritmo com a fala. Legal. Adianta eu ensinar isso aqui, sendo que a pessoa está muito refém do medo dela? Não ela adianta. vai cruzar o braço, não adianta. Ela vai colocar as mãos aqui cruzadas, tentando proteger a sua área genital. Ela vai tentar proteger o pulmão. Vai botar a mão dentro do bolso. Vai botar a mão no bolso, porque ela está querendo se esconder de alguma forma, porque ela não está gostando do que ela está apresentando. Então não adianta. É tudo simbólico, é muito massa. Tudo simbólico, é tudo Muito simbólico. Daí a voz vai ficar embargada, vai ficar trêmula. Então, toda a forma que é a linguagem corporal depende da inteligência emocional. Mas tendo também uma boa inteligência emocional, você consegue acessar o seu conteúdo, que é o terceiro pilar. Você consegue se lembrar do que você estruturou para falar, você consegue falar com fluência, sem ficar travando, repetindo, sem ficar tendo distrações e ficando 3 segundos em pausa, que isso interrompe o fluxo. Perfeito. E, obviamente, acessando o conteúdo que está memorizado na sua cabeça, que você leu livros, aprendeu em cursos, através de experiências nas histórias que você tem da sua vida, onde você vai contar, usando metáforas, analogias, eliminando ruídos, como né, tá, tipo assim, então, eliminando essas sujeiras e entregando um conteúdo assertivo, que é um conteúdo que você fala a menor quantidade de palavras para falar aquilo que você quer falar. A maior assertividade possível. É a maior assertividade. Do contrário, seria a maior prolixidade possível. Você fala e não consegue entregar a mensagem. Porque fica confuso, você se desvia do objetivo final, conta histórias que não precisam, ou detalha demais uma história que era para contar, mas você detalhou demais. E o interessante, eu acho que você vai conseguir perceber isso. Você percebe, Pedro, que muito desse lugar de prolixidade vem de uma insegurança? Totalmente. De você querer entregar demais para se sentir seguro, mas na verdade era entregar menos com mais efetividade. Se eu quero entregar demais, é porque eu preciso que você aprove o que eu estou falando. Perfeito. Se eu entrego pouco, é porque eu já aprovei. Então, o prolixo, ele tem essas questões. Ou ele está sendo prolixo porque ele realmente precisa da sua aprovação, ele está falando, ele está vendo que você está dando atenção para ele continua falando, mas é só para ter a sua atenção, porque ele é carente. Sim. E aí tem o prolixo que é o contrário, que ele tem medo de você não estar entendendo. É aquele prolixo que ele desconfia da sua capacidade de estar entendendo. Aquela pessoa que é mais desconfiada. Então ela também vai falar demais por causa disso. Legal. Tem essas duas questões. E
Enfim, o prolixo são essas duas principais questões. Então você tem inteligência emocional, forma e conteúdo. Isso tudo está dentro de você, do orador. Aí você tem, fora isso, recursos audiovisuais, você usa uns slides, usa o passador, usa o microfone, você pode passar vídeos, isso tudo trazendo mais para uma apresentação. Sim. Mas a grande riqueza está nesses 3 pilares, cara. Se você dominar esses 3 pilares, Rodrigo, se você dominar esses 3 pilares, você domina qualquer tipo de situação de comunicação. Perfeito. Seja conversar com um presidente da república, seja criar seu filho, seja almoçar com um colega, seja rever um primo que você não viu e se conectar com ele. Só que tudo isso vem com a necessidade da escutatória. Uau. Porque para você ter uma boa oratória e você ter a conexão com o outro, porque a conexão não é só falar. Conexão é fazer o outro estar interessado por você, é fazer ele estar com você enquanto você fala, assim, ele se distrair porque você não foi claro. Sim. Você tem que ter uma escuta, entender com quem você está falando, o tipo de fala, o tipo de vocabulário, se a pessoa está com tempo ou não. Por exemplo, agora eu sei que você está querendo já ir para os finalmente, então eu não posso estender mais o meu conteúdo sobre escutatória. Perfeito. Então, a escutatória também, a gente conecta muito ela na inteligência emocional. Uhum. Uma pessoa que tem um bom autodomínio próprio, ela consegue ficar quieta e escutar. Perfeito. A pessoa que não se domina, ela tem que estar falando o tempo todo porque ela tem insegurança interna. Aí. Ou seja, o que você pode fazer a partir de hoje, já para poder fazer essa análise? Isso aqui que a gente está entregando para vocês, você reassistindo essa aula, reassistindo esse podcast, Tá doido. a gente quer que você aplique isso, implemente isso. Começando o seu primeiro story, fazendo a sua primeira live, entendendo que você tem algo muito poderoso a entregar, mas que em primeiro lugar você precisa se escutar. Porque quem não se escuta não sabe quem é. Quem não se escuta não reconhece o próprio valor. Exatamente. Quem não se escuta sempre vai olhar para fora para querer resposta e nunca vai olhar para dentro. E é o que o Carl Jung já fala há muito tempo. Exato. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Boa. Então o jogo é sobre você despertar para você mesmo. O jogo é sobre você entender que o maior, e isso aqui é vender a ideia para você da forma que você vai se sentir beneficiado. Que é o quê? Você será o maior beneficiado de focar na sua comunicação. Quem foi o maior beneficiado de fazer 300 lives, 400 lives? Fui eu. Porque aí agora eu diminuí o meu tempo, diminuí a minha curva de aprendizagem, que eu poderia ter enrolado 10, 20 anos para ter a comunicação que eu tenho hoje. Uhum. E o melhor é viver com liberdade. Eu não tenho mais... O medo, ele vem, mas ele é gerenciado. A gente não pode ser hipócrita, porque o medo, ele vem. Na primeira vez que eu palestrei ali para 500 pessoas, para 1.000 pessoas, o medo, ele aparece. Só que aí é o que eu falo, né, Pedro? Se você já tá preparado, se você treinou antes, você bota o medo você chama o medo para tomar um café e fala, amigo, obrigado. Se o medo tá aqui é porque eu tô no caminho certo. Anotem essa. O medo é o sinal claro de que você tá no caminho certo. Como assim, boa, Rodrigo? Quem não tá sentindo medo, quem não tá com frio na barriga, muito tá parado. Está estagnado. Estagnação gera paralisação. E no meio disso tem a depressão. Em vez de ser a expressão para fora, é a depressão para dentro. Então se escute de verdade, entenda o valor. E assim, eu, se fosse seu mentor, e o Pedro, eu sei que ele vai concordar comigo, então considere que é a nossa orientação para você. Comece a trabalhar a sua comunicação o mais rápido possível. Como? Se expondo. Como? Aceitando quem você é, aceitando as suas imperfeições e tirando o seu ego do jogo. Enquanto o ego estiver no jogo de o que vão falar, o que vão pensar, como vão me ver, você não entendeu que você é um ser único, especial e que tem uma mensagem poderosa no seu coração que arde você precisa mandar para a população e para o mundo. Enquanto você não fizer isso, você nunca vai se realizar. Quanto mais você comunicar aquilo que você é, em diversas formas, a forma que você se veste comunica uma tribo que você quer pertencer. Isso. A forma que você gesticula mostra a sua confiança ou a sua insegurança. A sua forma de subir o tom de voz e aumentar e acelerar, como eu acelerei agora atrás, também você pode trazer mais suave, pode conectar de outra forma. Então, dando exemplos práticos aqui para vocês, que levam ao seguinte caminho: não seja monotonal. O que é ser monotonal? Imagina 1 hora de podcast na mesma energia, na mesma frequência. Isso. Então, Pedro, vamos lá. Comunicação é uma coisa muito importante. Comunicação é a melhor... Você não ia ficar aqui 5 minutos. Exatamente.
Então, flutue. A vida é, e essa aqui é a que eu gosto demais. A gente ainda tem 10 minutos, então dá pra gente fluir um pouquinho, mas sabe o que eu gosto? É de você entender o seguinte, que a vida, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. A vida é um encefalograma. A vida é um eletrocardiograma. Você já percebeu que um eletrocardiograma tem altos e baixos? Altos e baixos. Essa é a vida. A vida não é uma constante. Se a vida é linear, tá morto. Se você tá lá no hospital com a frequência cardíaca e ele acabou a vida, amigo. Acabou a vida, amigo. Então, altos e baixos, e a comunicação vai nesse sentido. E aí eu queria te passar a bola para você abordar um pouco mais isso, no tempinho final que a gente tem. Mas a ideia é, precisa de flutuação, momentos mais calmos, momentos mais acelerados, momentos mais incisivos. Então isso faz uma comunicação se tornar uma comunicação magnética de verdade, que faz as pessoas quererem te ouvir. Ah, eu tenho uma mensagem e eu falo aleatório. Ninguém vai te ouvir. Isso é fato. Então, você, Pedro, que palestra muito, você que está junto com comunicadores e está liderando esse movimento de construir e desenvolver os maiores comunicadores desse país, faz sentido isso que eu estou falando? De você ter essas flutuações e ter essa intencionalidade no meio do caminho? Demais. Eu acredito que, inclusive, isso é a forma como Deus mantém a gente querendo se desenvolver. Mantém a gente em movimento. Perfeito. Porque se ele deixa a gente, que somos seres humanos, por natureza, que gostamos do conforto, isso vai gerar a morte. Perfeito. Se ele permite que a gente já esteja tudo tranquilo, eu tô milionário, tô rico, tô bem, família criada, não preciso fazer mais nada, experimenta ficar sem fazer nada para você ver. Com 60 anos de idade, com sua vida perfeita, a vida plena, nota 10 em todas as áreas da vida, lá na roda da vida. Perfeito. Pode esperar que Deus vai botar uma pedra no teu sapato. Porque senão você morre. Porque você se conforta, você entra numa zona de conforto. Isso. Então eu vejo nos nossos alunos, nós temos alunos senadores, temos alunos deputados, temos alunos grandes diretores de empresas, temos alunos advogados. Eu mesmo, que sou um especialista, que estudo a comunicação, que dou aula, que dou mentoria, que aplico a comunicação na minha vida por inteiro, sim, eu tenho muito a melhorar ainda. Eu tenho diversas situações na minha vida que eu ainda não sou muito perfeito, muito bom. Por exemplo, para dar uma aula, cara, dou um show. Para falar em público, para dar uma palestra, eu dou um show. Mas em casa, tenho muitos pontos que eu preciso melhorar. Com os meus filhos, eu vou ter pontos que eu preciso melhorar. Perfeito. Porque tem pontos ainda que eu não tô com autodomínio pleno. São pontos ainda que a inteligência emocional, ela carece. Às vezes você tem uma grande inteligência emocional para uma sustentação oral como advogado, mas às vezes um despacho com o juiz você treme. Uau, perfeito. Às vezes você tem uma relação maravilhosa com teu pai, mas com a tua mãe você não fala. Exatamente. Então, se você for ver, com cada pessoa com que a gente tem na vida, sempre tem um ponto de desenvolvimento. E a grande sacada é você aprender a gostar disso, porque a vida vai ser isso. Sim. Ah, não, Pedro, vai ter o Rodrigo, vai ter um momento em que eu vou descansar de vez, não? Vai, só quando morrer. Porque se você quiser descansar de vez ainda vivo, você só vai antecipar uma depressão, uma chateação, um desânimo, uma frustração, um câncer. As doenças, elas surgem quando a gente para de entrar nesse movimento, a gente se rende a isso. Então, cuidar das emoções, além de desenvolver a comunicação e te tornar uma pessoa de muito sucesso, vai te prevenir muita doença lá na frente. Comunicação é questão até de saúde pública. Comunicação é questão de você ter mais longevidade, mais expectativa de vida. Sim. Você está lá com 70 anos de idade, já idoso, com os filhos criados. Se você não se comunica com as pessoas, você vai ficando triste. Eu ficava triste. Sim. Eu ficava triste porque eu não conseguia falar, não falava. A expressão virava depressão. Você passa a não ter mais o que o ser humano necessita, que é a conexão humana. Não é que o ser humano quer, ninguém quer se comunicar. Ninguém quer se conectar. Uhum. Nós precisamos nos conectar. Quando você está num bar, ou num restaurante, ou numa confraternização, você vê que quando, de repente, numa mesa, tem uma pessoa falando muito. Só que ela fala muito olhando só para a pessoa que está do lado. As outras três vão tender a olhar uma para a outra e começar a conversar. E aí, se essa pessoa que está falando, ela não se conecta com todas, faz com que as outras se distraiam e não deem também atenção a ela. Então, o ser humano, ele precisa de conexão. Não é que ele quer, ele precisa. Sim. Então, se você não dá e também não recebe, aí tem a questão de receber, né? Que é escutar.
Exato. Escutar é receber o amor do outro, receber a conexão, a entrega do outro. Total. Quando você recebe a do outro, ele também vai te receber. Perfeito. Tem pessoas que querem só falar também, né? Que é o contrário. Ela já tá te ouvindo, já pensando na resposta. Tem pessoas que também só querem falar. Também, cara, se você só quer falar, a chance de alguém te escutar vai ser baixa. Por quê? Porque você não escutou, porque você interrompeu, porque você desviou o olhar, porque você começou a mexer no celular enquanto estava escutando. Sensacional. Então você vê que quando você se entrega pro outro, ele vai se entregar a você, você vai ter muitos ouvintes para te escutar. Sim. Quando você escutar o outro. Isso é sensacional, porque é um treino de humildade. Total. E é um treino de reciprocidade verdadeira. Eu já fui esse cara que ficava escutando a pessoa já trabalhando a próxima ideia que eu já ia soltar logo em seguida, só que aí você percebe que as coisas começam a desconectar. Como você não tem a escuta, o que você vai trazer na sequência muitas vezes não está conectado exatamente com o que ela estava falando. Porque o que ela está falando, esse é um assunto mais profundo, mas vamos só botar aqui para a gente fechar com chave de ouro. Na verdade, o que ela está falando diz menos do que ela não está falando. O que ela está falando diz menos do que ela não está falando. Por quê? Porque o que ela está falando está carregado de crença. E está carregado de máscara. Boa. Tem uma coisa por trás que se chama desejo oculto. Boa, muito bom isso. Então, quando ela está falando, eu quero emagrecer. Vou dar um exemplo. Mas ela está falando, eu quero ser reconhecida. Eu quero me sentir amada. Eu quero ser vista. Eu quero me sentir desejada. Eu quero me olhar no espelho e me sentir maravilhosa. É isso que eu quero. Emagrecer é só a comunicação... Às vezes ela não fala o fim, ela fala o meio, né? Ela fala, eu quero falar bem. Não. Você quer ganhar mais dinheiro. Isso. Eu quero arrumar um esposo, um marido. Sim. Quero estar nesse ambiente de trabalho. Quero avançar nesse sentido. Legal, esse desejo oculto. Então, isso é muito bom. Agora, pra gente fechar com chave de ouro, eu vou trazer aqui um conceito que eu venho desenvolvendo e vou passar a palavra pro Pedro para ele dar a palavra final e eu também aqui fechar o nosso podcast de hoje. Então, você que está nos ouvindo, presta muita atenção nisso. 3 P's. Os 3 P's da comunicação magnética. Quais são esses 3 P's para você realmente magnetizar as pessoas e fazer com que elas ouçam o que você tem a dizer? Primeiro, presença. Legal. Se você é alguém que não tem presença, e aí a gente expressa isso como presença de palco. O que é a presença de palco? A junção dessas comunicações, verbal, não verbal, gesticulação, como é que tá a sua... E aí a gente vai pro próximo. Então, primeiro, presença. Presença precisa de confiança. E confiança precisa de autoconhecimento. Então, anota aí. Segundo, postura. Se você tá assim, se você tá de braço cruzado, se você tá com a mão no bolso, a sua postura tá demonstrando que você não é a autoridade que talvez você seja. E as pessoas elas vão ter uma percepção de valor de você talvez menor do que elas poderiam ter. Então, postura. Postura para andar no palco, postura para caminhar, postura para segurar o microfone. Rodrigo, como eu faço isso? Treina. Simples. Se você não é do palco, eu não era do palco. Eu tive que treinar. Eu tive que me expor para isso. E o terceiro, pressão. Se você for palestrante ou comunicador bonzinho... Oi, galera, então... Nananã. Não me engaja. Por quê? Porque não gera dopamina. Exato. O jogo da comunicação é dopamina. Quando a dopamina começa a cair, você tem que subir de novo. Começa a cair, sobe de novo. São as variações, né? São as variações. Que estão dentro dos 3 pilares centrais que o Pedro trouxe. Então, botar pressão, trazer certa agressividade, certa atitude incisiva quando você está comunicando. Porque se você for só o bonzinho que fala fofinho e falar do mesmo jeito, as pessoas não vão te ouvir. Você tem que mexer com o sistema, você tem que ser mais límbico e menos lógico. Menos lógico, exatamente. Seja mais límbico, mexa com as emoções das pessoas. Enquanto você entregou a emoção para a pessoa estar conectada com você, para ela estar prestando atenção através do límbico, aí você entrega o lógico. Perfeito. Porque se você não tiver ela prestando atenção, o que vai adiantar você entregar o lógico? Ela está desconectada. Exatamente. A gente presta atenção mediante o que a gente sente, não mediante o que a gente pensa. Perfeito. O que chama a atenção é o emocional. É o emocional. E depois a gente traz a informação. Depois você entrega a mensagem. Racional. Isso aí. Família, a gente vai encerrando por aqui o nosso podcast de hoje. Vou passar para o Pedro para ele fechar com as suas considerações finais. E eu fecho aqui o nosso podcast. Se você curtiu, deixa aqui seu comentário, traz a sua pergunta, traz a sua dúvida, a gente faz questão de responder. E claro, se você é aquela pessoa que precisa disso, multiplique, mande para outras pessoas. A gente não está focado em quantidade, a gente está focado em qualidade.
Se você conhece 2 pessoas que precisam desse podcast, dessa nossa aula, Exatamente. envia para essas pessoas que elas vão ser beneficiadas. Irmão, para a gente fechar, qual é a consideração final que você diria, fazendo aí uma conexão entre todos os pontos que a gente trabalhou hoje? Muito bom, Rodrigo. A gente tem um mote na Verbalize, que é o quem verbaliza se conecta. Independente do que você quiser na sua vida, você vai precisar saber lidar com pessoas. Oratório e comunicação é sobre isso. Sim. Dominar sobre pessoas. Porque empresas são pessoas, relacionamentos amorosos são pessoas, famílias são pessoas, filhos são pessoas. Tecnologia precisa de pessoas. Tecnologia precisa de pessoas, porque vai precisar de pessoas que vão lidar com a inteligência artificial, que vão usar o chat GPT. E aí se você está nessa ideia, não, mas eu vou precisar saber lidar com pessoas porque o chat GPT vai fazer tudo para mim. Ele pode até fazer grande parte do trabalho para você, mas se você não é nem saber lidar com pessoas, é querer gostar de pessoas, você vai ficar uma pessoa depressiva. Conexão significa saúde, conexão significa você amar e ser amado. Isso é a base da vida humana. Então, pega alguma motivação dessas milhões que a gente colocou aqui para você, escute o que eu falei, o que o Rodrigo falou, que te motiva, pega essa motivação e transforma ela numa ação, transforma ela em vou agora ler um livro, vou agora seguir a Verbalize, vou seguir o Rodrigo, entender mais sobre comunicação, vou passar a me conhecer mais, vou me inscrever no curso de oratória. Tira uma microação daqui que seja. Perfeito. E coloca isso em prática, você não vai se arrepender. Pedro, já tem a comunicação boa. Nada é tão bom que não possa melhorar. Para você ir para o próximo patamar de dinheiro, de relação amorosa, de viagem, de experiências, de liberdade, comunicação traz a liberdade, desenvolver a comunicação vai te levar até lá. Se você quiser, então, dar esse passo, se esse passo já for, de repente, você entrar em ação, vamos fazer uma aula degustação na Verbalize. Nós temos aulas todos os dias à noite, 2 vezes por semana de manhã, presencial, online. A gente dá esse presente aqui para você em homenagem ao Rodrigo, em homenagem ao Doses Milionárias. Que honra. Para você que quer dar o primeiro passo e fazer uma aula experimental com a Verbalize. Maravilhoso. Obrigado por você ter nos escutado até aqui. Obrigado, Rodrigão. Foi Obrigado, um prazer, irmão gigante. Você sabe que eu tenho a honra de estar sempre com você. Eu que agradeço. Vamos fazer mais coisas juntos sempre, Vamos nessa. cada vez mais, porque a comunicação está me dando a liberdade de criar uma empresa que roda sozinha, com pessoas apaixonadas, para eu poder fazer aquilo que eu preciso fazer, que é me unir a pessoas grandes, fortes, para que a gente leve essa comunicação para o mundo. Sensacional. E a gente fecha falando o seguinte: comunique sua verdade, comunique sua essência, tem pessoas te esperando e use as coisas, mas ame as pessoas e não ao contrário. Não ame as coisas e use as pessoas. Ame as pessoas e use as coisas, porque no final das contas é tudo sobre amar gente e amar pessoas e ajudar a transformar vidas. Excelente. Obrigado, tamo junto e até o próximo Doses Milionárias junto conosco. Nos vemos Top no topo. demais. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias